Boa noite, meus amigos. Boa noite, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje é dia 11 de maio de 2026. E nas segundas-feiras, nesse horário, 17h30, nós estudamos essa obra, Dramas da Obsessão, psicografia de Ivone do Amaral Pereira, pelo espírito de Bezerra de Menezes. Essa obra maravilhosa, né? Que já estamos até concluindo. Nós estamos estudando a terceira parte desse livro, que é a conclusão. E meu Pai enviará outro Consolador. Estamos aqui estudando o capítulo, deixa eu só voltar aqui, capítulo 3. É o capítulo 3. E nós vamos começar hoje, ou melhor, vamos dar continuidade, ou não, estamos estudando o capítulo 3, parágrafo 7. É que esses parágrafos desse livro são muito grandes, né? Desses capítulos. É o capítulo 3, parágrafo 7, que começa assim: Sim, Jesus bem Josefe. Mas antes, né? Vamos aqui elevar o nosso pensamento ao alto, ao nosso Pai Criador, a Jesus, o médico das almas, agradecendo por tudo que nós temos recebido, pelas oportunidades de trabalho, pelas bênçãos, pelas dificuldades também, né, que às vezes aparecem, probleminha de saúde aqui, outro probleminha ali, né? Mas a gente vai continuando aí na batalha enquanto Deus assim o permitir. E tudo é aprendizado, tudo é bênção, tudo é oportunidade. Então, só temos a agradecer a Jesus, agradecendo a Deus, agradecendo a Francisco de Assis, nossos guias, mentores, que tanto têm nos ajudado em todos os momentos. Também pedir a Deus por aqueles nossos irmãos mais sofridos, aqueles nossos irmãos que estão passando aí por verdadeiras dificuldades. Tem muita gente sofrendo muito, 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 muito mesmo. E aí, quando a gente pensa nos nossos sofrimentos, nas nossas dificuldades, de ver que não é nada comparado com essas dores terríveis que a gente tem assistido, né? Tem visto. Então, que Deus nos abençoe, abençoe esses nossos irmãos muito sofridos, que os espíritos possam estar sempre a nos envolver, nos fortalecer. E pedimos a Deus que nos dê a permissão para seguirmos aqui em nossa caminhada, graças a Deus. Bem, gente, Dramas de Obsessão, capítulo 3 da conclusão, parágrafo 7. Eu vou ler só um pedacinho do parágrafo anterior, quando ele diz assim: E tudo isso eles também analisaram e compreenderam que era a verdadeira educação fornecida por aquela doutrina cristã. É porque a família Boab, ela foi assistir, ficou na casa espírita, vendo os trabalhadores encarnados praticando ali a caridade. Então eles ficaram, né, admirados, porque o que eles conheciam como cristianismo era só dor e violência. Mas ali a espiritualidade, doutor Bezerra mostrou para eles o verdadeiro cristianismo. O verdadeiro cristianismo. E aí eles compreenderam que aquele outro, lá da Inquisição, do sofrimento que eles padeceram há 400 anos atrás, aquilo não era cristianismo. Eram homens fingindo ser cristãos. Né? Então, ele diz aqui que aquela era a verdadeira educação, fornecida por aquela doutrina cristã, que eles haviam conhecido falseada no século XVI, mas que agora se surpreendiam de vê-la praticada em espírito e verdade. Em nome do grande Rabone, que é o nosso mestre, né? Seu fundador, cujo nome descobriram através dos ensinamentos de seus discípulos, que era Jesus de Nazaré. Porque antes, eles, quando ouviam falar em Jesus, nossa, eles não queriam saber. Que Jesus nada? Esse Jesus, por causa desse Jesus que nós fomos parar lá nos tribunais da Inquisição,
naquela tortura, principalmente o velho Abóbora, meus filhos martirizados, minha sobrinha vilipendiada. Esse Jesus é uma coisa terrível. Essa era a ideia que ele tinha, né? Porque ele via tudo aquela coisa terrível acontecendo em nome de Jesus. Mas não era em nome de Jesus. Ali sim ele viu a verdade, o que é realmente feito em nome de Jesus. É o amor, é a prática da caridade. Vamos continuar aqui. Sim, esse é o parágrafo 7º, que inicia a aula de hoje. Sim, Jesus ben José de Nazaré. Esse é o Jesus. Jesus de Nazaré. Agora eles sabem o verdadeiro nome. Mas nascido na Judéia, na cidade de Davi, exatamente, o Messias anunciado pelos profetas de Israel. Como ele, Timóteo, e seus filhos, perseguido pelas hienas clericais, quer dizer, os falsos religiosos, né? Que mais apareceu as hienas. Quer dizer, na realidade, estão ofendendo as hienas, né? Estão ofendendo as hienas. Que as hienas não fazem aquilo que eles fizeram. As hienas são animais inocentes, mas o pessoal usa, né? E aqui eu chamar as hienas de pessoas, ou melhor, comparar a hiena àqueles inquisidores, é uma covardia com as hienas. Mas ele usou o termo aqui, né? Que a hiena é um animal que ninguém gosta, né? Ela é assim, né? Está ali lutando para sobreviver, como qualquer outro animal. Então, eles aqui, né? Perseguido pelas hienas clericais, até o desespero do suplício e da morte, forjada pelos interesses pecaminosos dos homens. Então, eram homens falsos religiosos que usavam da religião, profanavam o nome de Deus, de Jesus, para poder conquistar riquezas e poder para eles. Durante o espaço de tempo que ali passaram, assistiram graves e quedos. Quedos quer dizer silenciosos. Eles ficaram ali assistindo a tudo que acontecia naquela casa espírita, sabe? De forma grave, quer dizer, respeitosa e silenciosos, acomodados entre a assembleia de ouvintes. Era como se eles estivessem ali participando das palestras, estavam ali participando, tudo só vendo, ouvindo, como quaisquer encarnados ao estudo e à oratória espírita evangélica. Então, eles frequentavam as reuniões públicas, os estudos, tudo o que acontecia na casa espírita. Como qualquer desencarnado que vá à casa espírita assistir uma reunião, uma reunião. E nós, aí diz doutor Bezerra, e nós, então, acionando a técnica do laboratório do mundo invisível, criávamos para os seus entendimentos, valendo-nos do poder da nossa vontade, os panoramas expostos pelos oradores e explicadores, panoramas que eles passavam a ver como em cenas teatrais ou cinematográficas, pois que as vibrações dessa casa de comunhão com o alto, por se conservarem imaculadas, facilitavam a delicadeza e eficiência de melindroso, sublime trabalho. Então, tudo aquilo que os palestrantes falavam durante as palestras, tudo aquilo que era ensinado nos cursos, eles faziam, doutor Bezerra e seus assistentes, como se fosse um filme. Um filme. Então, se eles estavam falando sobre Jesus, sobre os ensinamentos de Jesus, ou de outros amigos espirituais, eles transformavam aquela explanação numa tela de cinema, para que eles pudessem ver as cenas, né, e ficarem mais tocados. Aí ele diz aqui, né? Como em cenas teatrais ou cinematográficas, pois que as vibrações dessa casa, de comunhão com o alto, por se conservarem imaculadas, facilitavam a delicadeza e eficiência do melindroso sublime trabalho. Um curso eficiente, pois de legítimo espiritismo, e de filosofia espírita, levaram a efeito os antigos hebreus, através de tais processos, visitando ainda outras agremiações
merecedoras de nossa confiança, e observando outros tantos adeptos fiéis às recomendações do Consolador, né? Eles estavam aprendendo o que era o verdadeiro espiritismo ali, né? Pela mesma época, outros sim, foram-lhes demonstrados em aprendizado, através de dolorosa, mas grandiosa exposição da retrospecção da memória, exame consciencial dos arquivos mentais, os antecedentes do drama terrível de Lisboa. Agora é que a coisa vai ficar interessante. Eles agora vão assistir, como num filme também, a história do passado deles. Antes daquela vida há 400 anos atrás em Lisboa. Porque lá em Lisboa, eles eram os hebreus que foram vítimas dos inquisidores. O que o doutor Bezerra vai fazer agora? Vai mostrar para eles como foi a vida deles, não em Lisboa, mas na época de Jesus. Quase 1.500 anos antes. Porque essa história deles, da Inquisição, aconteceu pelo ano de 1500. 1500, né? Período ali do descobrimento do Brasil, né? Foi nesse período que aconteceu a história que eles foram assassinados. Mas o doutor Bezerra vai mostrar a vida. Eles, encarnações deles, antigas. Quando ainda estava na época do cristianismo primitivo. Da época de Jesus. Então, Jesus vai levar eles, o doutor Bezerra vai levar eles para aquele tempo, a época de Jesus. Porque foi por esse período da época de Jesus que a confusão começou. Então, eles vão regredir no tempo para ver como eles eram 1.500 anos antes da história acontecer em Portugal, quando eles foram parar lá naquelas torturas, naquelas masmorras. Então, o doutor Bezerra vai fazer isso, né? Então, olha lá. Pela mesma época, foram-lhes demonstrados em aprendizado, através de dolorosa, mas grandiosa exposição da retrospecção da memória, quer dizer, eles vão voltar na memória, né? Eles vão fazer um exame consciencial dos arquivos mentais. Eles vão ver os antecedentes do drama terrível de Lisboa. O que aconteceu com eles antes de Lisboa? Por que eles passaram por aquilo? Aboabe filhos, Joel, Rubens e o outro, Timóteo, que é o pai, Joel, Rubens, e tem o outro que eu esqueço o nome, do Mar Novo, né? Aboabe filhos haviam existido em Jerusalém. Eles haviam vivido em Jerusalém. Ao tempo dos primeiros cristãos, sabe? Eles haviam vivido lá no tempo de Jesus. E eles, naquela época, eram autoridades judaicas e romanas. Olha só. Alguns deviam ser doutores da lei, outros eram autoridades romanas. Eram 4 eles, né? O pai e 3 filhos. Exercendo, então, sobre os inofensivos adeptos do cristianismo, nascente atrocidades análogas, quer dizer, semelhantes às que tantos mais tarde vieram a experimentar, por sua vez, sob as garras da Inquisição de Portugal. Então, quando eles eram doutores da lei, ou autoridades romanas, governadores, pretores romanos, na época de Jesus, eles agiram em perseguição àqueles cristãos.
que começavam a seguir o Cristo. E eles mataram, torturaram, colocaram na fogueira, na cruz, torturaram cristãos da mesma forma que 1.500 anos depois eles foram torturados. Quem já viu aqueles filmes dos cristãos primitivos? As pessoas não eram presas, jogadas aos leões. As pessoas não eram torturadas, às vezes amarradas em postes, aí botavam madeira em volta e tacavam fogo para iluminar as cidades, as estradas, ou dos circos romanos. Eles não invadiam as casas dos cristãos, arrastavam eles pelas ruas, espancavam, matavam. Pois essa família que sofreu aquelas barbaridades da Inquisição fizeram isso com muitas famílias de cristãos. Entenderam? 1.500 anos antes deles serem levados pela Inquisição, foram eles que fizeram isso com cristãos inocentes. E ele diz aqui, né? Então, compreendendo claramente a lógica dos fatos, ou a lei de causa e efeito, porque o que Jesus falou? A cada um segundo as suas obras, né? A lei de causa e efeito, humilharam-se, reconhecendo o erro em que incorriam havia séculos, e desfeitos em lágrimas de sincero arrependimento, renderam-se à evidência da irresistível doutrina do amor, do perdão e da fraternidade, que desde os dias longínquos do Calvário irradia a redenção para a sucessão dos séculos. Porque quem sabe dessas histórias, quem já leu essas histórias, sabe que quando os romanos mandavam pessoas para os circos romanos, para as arenas, iam homens, mulheres e crianças, bebês de colo, né? Sendo jogado ali para serem mortos pelos gladiadores, pelos animais, de uma forma bárbara. As jovens cristãs de 10, 12, 9 anos, 10, as crianças, meninas, quando eram levadas presas para aqueles presídios romanos, eram todas elas abusadas sexualmente por aquela soldadesca bárbara que pareciam animais. Então, muitas vezes, os soldados, quando chegavam aquelas famílias de 300, 400 pessoas, eles separavam as meninas e as mulheres dos homens e abusavam sexualmente, às vezes, durante dias das meninas. Depois de abusadas barbaramente, elas eram jogadas às feras, da mesma maneira que fizeram com a Esther. Isso era comum fazer. Quando também não pegavam os meninos, e aqueles soldados abusavam sexualmente dos meninos também. E depois, os que sobreviviam aos abusos, que muitos morriam durante os abusos. Os que sobreviviam, eles jogavam as feras. E, muitas vezes, as tropas dos sacerdotes do templo, que os sacerdotes do templo tinham o seu exército, também faziam isso. Também pegavam as jovens cristãs, porque os judeus muitas vezes não respeitavam, e também abusavam sexualmente das crianças. E depois entregavam para os romanos martirizarem. Então, coisas terríveis que aconteciam naquela época. Da mesma maneira que quem é que prendeu Jesus? Foram as tropas judaicas. Eles foram à frente. Eles prenderam Jesus e entregaram para os romanos. Entregaram para aquele que lavou Pilatos lavar as mãos. Por que Jesus morreu? Porque os doutores da lei, os sacerdotes judeus disseram: nós queremos que ele morra, mas eles não podiam matar. Então pediram para Pilatos mandar matar. E Pilatos, com medo deles, da fofoca deles, matou Jesus. Mas Jesus morreu porque os judeus queriam que Jesus morresse. Então, esses doutores da lei, como a Moabe era, ao tempo de Jesus, uma parte da família era judia
e a outra eram romanos, né? Alguns dos filhos eram autoridades romanas. Todos eles praticaram barbaridades. E, de repente, esses Azambuja e seus asseclas, que eram os padres da época da Inquisição, talvez tivessem sido cristãos, vítimas deles, mas resolveram, não perdoaram, como eles também não perdoaram, e resolveram se vingar, como eles também resolveram se vingar. E aí eles estão nesse círculo vicioso, entendeu? Hoje eu ataco, amanhã eu sou vítima do cara que eu ataquei. Mas depois, eu que fui atacado, vou atacar. E o que me atacou vira minha vítima. E assim vive. Hoje eu sou vítima, amanhã eu sou atacante. Depois eu sou vítima, depois eu sou atacante. E aí fica nessa história, entendeu? Nesse círculo vicioso, cada vez piorando mais a situação de todos eles. E agora, finalmente, depois de doutor Bezerra mostrar tudo isso para eles finalmente se arrependem. Renderam-se à evidência da irresistível doutrina do amor, do perdão e da fraternidade, que desde os dias longínquos do Calvário irradia a redenção para a sucessão dos séculos. E constataram, assim, que aquela fé clerical, né, aquela coisa ali da igreja, que, sob os auspícios do Santo Ofício, de sacrílica, de profana memória, se pretendeu impor pela crueldade da violência. Então, eles perceberam que aquilo que eles vivenciaram lá não era o cristianismo verdadeiro. Era um grupo de assassinos tentando impor a sua autoridade através da violência, visando poder e dinheiro. Longe estava aquilo que eles viveram, aquela igreja da época da Inquisição, de se assemelhar às blandiciosas, quer dizer, às maravilhosas, às suaves lições daquele doce Rabone de Jesus, né? Que recomendava aos seus discípulos: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Como é que você pode aceitar que um mestre que diz isso, amai-vos aos outros como eu vos amei, possa aceitar, concordar com aquela violência terrível que aconteceu durante a Inquisição? Ele dizia: amai-vos como eu vos amei. E, no entanto, eles se matavam, se odiavam. Então, alguma coisa está errada, né? Então, aquilo da época da Inquisição não era Jesus. Não tinha nada dos ensinos de Jesus. Agora, o que eles estão vendo na Casa Espírita, tem. Agora eu vou para o 9º parágrafo. Quanto a Leonel, que desde 4 séculos, Leonel é o Azambuja, o inquisidor, né? Quanto a Leonel, que desde 4 séculos vem espiando as tenebrosas consequências dos seus crimes de inquisidor mor, era o chefe dos inquisidores, lembra? Aquele que abusou sexualmente de Esté, mandou matar Esté e mandou matar todo mundo. Presentemente arrependido e lamentando o passado, encontra-se em vias de ressurgimento gerais para a definitiva regeneração, disposto aos mais severos testemunhos exigidos pela consciência para a própria reabilitação. Porque o Leonel, depois que ele desencarna como Azambuja, ele passa 400 anos sofrendo a perseguição o processo obsessivo dos aboabes. Ele sofreu muito. Agora, ele está pronto para mais uma reencarnação, onde ele vai passar por muitas dores para poder, entendeu? Resgatar definitivamente todo o mal que ele praticou. Seus trajetos, quer dizer, suas caminhadas pelas estradas do futuro, tais como de sua filha Alcina. Alcina é o antigo João José, o espião de Azambuja, aquele que trabalhou na casa do Zaboabe como empregado e que entregou todo mundo. Ele era Alcina, né? A filha. Serão ainda ásperos, tá? O trajeto dele e do espião, João José, que era filha, serão ainda ásperos, visto que, ao demais, o suicídio por obsessão não isentou de responsabilidade, porque eles se suicidaram por causa do processo obsessivo que ele recebeu
que eles receberam da família. Mas esse suicídio por obsessão não aliviou o peso deles, não. Não aliviou. Mesmo ele se suicidando por causa da obsessão, não aliviou o sofrimento deles, tá? Né? Não aliviou, porque o que eles fizeram do passado foi muito ruim. Então, ele diz aqui, o suicídio por obsessão não os isentou de responsabilidades, pois se houve efetivamente sugestões externas, quer dizer, pois se houve realmente obsessão, impelindo-os ao feito macabro, que foi o suicídio, estas, no entanto, quer dizer, esse processo obsessivo, não lhes tolheram a possibilidade de raciocinar para se defenderem, arredando-os arredando-as, o que não fizeram, porque realmente preferiram as paixões arrasadoras do mundo ao suave contato com o amor de Deus através da prece, que lhes teria fornecido força de resistência contra a tentação. Então, ele está querendo dizer o seguinte: mesmo eles sofrendo processo obsessivo, eles poderiam, se quisessem, não aceitar a sugestão do obsessor. Lembra que Kardec nos ensina que não existe arrastamento impossível de você resistir? Kardec fala sobre isso, né? Ele diz que não existe arrastamento irresistível, né? Que você pode sim estar sofrendo o processo obsessivo, mas sempre existem meios de você vencer aquela influência. Então, tem lá um item, eu só estava tentando olhar aqui para ver qual era o item, né? Mas todo mundo aqui já ouviu falar sobre isso, né? Que não existe arrastamento irresistível. Então, né? A Zambuja, João José, eles poderiam, né? Mesmo sofrendo aquele processo obsessivo, poderiam não ter se suicidado, não cedido à tentação, porque ele diz aqui que esse processo obsessivo não lhes tolheram, não impediram a eles, não tiraram deles a possibilidade de raciocinar para se defenderem. E ele, arredando-as, o que não fizeram. Por que não fizeram? Porque preferiram as paixões arrasadoras do mundo ao suave contato mental com o amor de Deus através da prece, que lhes teria fornecido forças de resistência contra a tentação. Eles não estavam sozinhos. Ou eles tiveram a oportunidade de dizer não à tentação, mas não quiseram. Prontos se encontram agora, ambos, mas agora, sinceramente, a estreitarem nos braços definitivamente aqueles pobres judeus que outrora lhes franquearam, confiantes à intimidade do lar doméstico, esperando da sua honradez pessoal o mesmo respeito e consideração idêntica. E o farão, afirmaram ambos em momento solene de certa reunião do mundo invisível, em presença de instrutores dedicados por amor daquele eterno Deus, cujas leis protetoras lhes forneceram ensejos novos de resgate e reabilitação dos crimes passados. Então, pelo que a gente pode entender, eles nascerão como um casal. O, o João José e a Zambuja, homem e mulher, né? Porque a Alcina já veio reencarnar, já teve, era o João José, já tinha reencarnado com mulher, deve reencarnar de novo. Deve formar uma família e receber os 3 filhos, o Rubem, o Joel e o outro menino que eu esqueço o nome, mais o Timóteo, como filhos. Imagine, 4 terríveis obsessores vão receber como filhos, para amar, respeitar, cuidar e educar. Acrescentarei, finalmente, que o antigo rabino Timóteo Aboab, já reencarnado nos dias atuais, não, é o contrário, receberá em seu futuro lar conjugal, como filhos de um consórcio legítimo, além dos seus mesmos 3 filhos. Não, é o Timóteo, é o Timóteo. O Timóteo que vai reencarnar, já reencarnou primeiro, ele vai se casar, vai receber como filho os 3 filhos dele mesmo: Joel,
o Rubem e o outro, eu não me lembro se é Samuel, o nome dos os 3 filhos dele mesmo, tá? Em novas experiências de reabilitação e progresso. Também aquele pobre Leonel também vai receber como filho a Zambuja e João José, Leonel e Alcina. Então, ele vai ter 5 filhos. Os 3 filhos dele, que ele ama muito, mas que ele, de certa maneira, tornou terríveis obsessores, principalmente os 2 mais novos, porque o Joel estava sempre ao lado do pai, odiando tanto quanto o pai. Mas os outros 2 eram mais novos, entendeu? Os outros 2 eram mais novos. Então, esses outros 2 acabaram mergulhando nessa onda do mal por influência, Saulo, do pai e do irmão. Do pai e do irmão. Né? Então, sem querer, o Timóteo ele acabou desencaminhando os mais novos, o Saulo e o Rubem, né? E o Rubem. Porque o Joel, ele odiava muito o Azambuja por causa da moça, da Esther, porque ele tinha ciúme da Zambuja. Então, ele criou esse ódio do Azambuja, né? E os 2, de certa maneira, influenciaram muito os irmãos mais novos. Então, Timóteo vai receber como filho os 3, o Joel, o Saulo e o Rubem, que são filhos dele mesmo, que ele ama muito, mas que, de certa forma, pelo ódio dele, ele prejudicou, principalmente os 2 mais novos, Saulo e Rubem, né, os mais jovens, e vai também os 2 piores antagonistas dele, que é o Azambuja, o Leonel, que ele levou ao suicídio, e a Alcina, que é o João José, aquele empregado traidor. E a esposa dele vai ser a Condessa, aquela Condessa, né, que ele confiou plenamente e que depois ela o traiu. Então, olha só que família, né? Meu Deus do céu, né? Então, tá aqui, ele vai receber os 3 filhos de outrora, em novas experiências de reabilitação e progresso. Também aquele pobre Leonel, que é o Azambuja, que ele durante 400 anos perseguiu, e sua filha Alcina, que na realidade foi o João José, aos quais impeliu os 2 ao suicídio através de um constante e sistemático trabalho de obsessão, obsessão simples e ignorada. Começou com obsessão simples e foi até as vias de fato, né? E assim sendo, terá de arcar com as provações e as responsabilidades de pai carnal daqueles que renascerão envoltos no angustioso complexo oriundo do suicídio. E Joel, Saulo e Rubem, que o Alcide e Leonel virão com aquele complexo de suicídio, né? Aquelas ideias de eu quero me suicidar, eu quero me suicidar. Ele vai ter que trabalhar isso para evitar que eles se suicidem. E Joel, Saulo e Rubem, que eram os filhos muito amados, serão, por isso mesmo, irmãos consanguíneos daquele que foi o terrível Zambuja. Então, Joel, que odiava o Zambuja porque ele amava Esté e a matou, vai ser irmão do Zambuja, né? Irmão consanguíneo. Daquele que foi o terrível Zambuja, de sinistra memória, como daquele ignóbil João José, os quais, porém, se vêm redimindo. E os 2, nesses 400 anos, vêm se redimindo lentamente, através dos penosos, mais eficientes serviços expiatórios concedidos pela lei divina da reencarnação. Assim é, meus caros amigos, que o conhecimento legítimo da doutrina espírita, com uma boa e lúcida prática da mediunidade, resolvem problemas seculares, pois não esquecerei de que foi através da mediunidade bem orientada, à luz do Evangelho do Cristo, e sob o rigor da ciência transcendental, que é a ciência do espírito, né? Espiritual, e a ciência de Deus, que os aboabes se encaminharam para a regeneração individual e que a família de Leonel, igualmente convertida, sob orientações espiritistas, obteve forças e ensejos para o único alvo que lhe caberia atingir,
a fim de lograr serenidade para progredir moral e espiritualmente, isto é, o amor e o respeito às soberanas leis de Deus. Porque o Leonel, que era o Azambuja, né, ele tinha essa filha Alcina, mas ele tinha mais outros 4 ou 5 filhos. E, com certeza, esses outros 4, 5 filhos, né, que, inclusive, os Aboabes tentaram matar um deles também, tentaram fazer com que um rapaz se suicidasse, mas esse rapaz, os amigos conseguiram salvar, deveriam ser aqueles comparsas deles, né? Lembra aqueles 2 irmãos, padres, que também não valiam nada, né? Que roubavam com ele, faziam coisa. Deveriam ser o que formava a família dele, aqueles comparsas dele da Inquisição. Vieram todos como seus filhos. Então, não era só o Leonel e a Alcina que sofreu o processo obsessivo. Toda a família do Leonel, inclusive a esposa. Então, ele conseguiu matar o Leonel e uma filha. E obsidiava os outros, querendo matar todos eles. Então, toda essa família passou por esses momentos difíceis para se redimirem dos seus crimes, assim como eles, os obsessores também, né? Então, ele diz aqui, toda a família de Leonel, né, que era ele e os que andavam junto com ele lá da época da Inquisição, todos se converteram sob as orientações espiritistas. Eles tiveram forças e ensejo, oportunidades para o único alvo que lhes caberia atingir, a fim de lograr serenidade para progredir moral e espiritualmente. Assim como a família Aboabe, isto é, o amor e o respeito às soberanas leis de Deus. Né? Mostrando que nós não escapamos, né, aquilo que precisamos passar. Podem passar 400 anos, 500 anos, 600 anos, mas um dia nós precisamos nos redimir com a lei do Senhor, né? Nós precisamos corrigir aquilo que nós bagunçamos. E é como diz Jesus, a cada um segundo suas obras, né? E tudo que a gente vive é a consequência natural dos atos que nós praticamos. Alguém Ô, gostaria? Rose, Pode falar, deixa eu João. tirar uma dúvida contigo. Quando ele fala assim, renascerão envoltos num angustioso complexo oriundo do suicídio, eles poderão nascer com deficiências também, não é isso? Também Físicas, deficiências, isso, deficiências, mas também com aquelas. Sabe quando as pessoas têm aquelas. É, pensamentos, né, ai, suicidas. de repente, uma esquizofrenia ou qualquer outra coisa, uma depressão muito profunda, aonde a pessoa tem tendências ao suicídio. Eu, por exemplo, conheço uma jovem e ela tentou 5 vezes. Graças a Deus, Nossa Senhora. graças a Deus, ela melhorou. Deu uma boa melhora, né? Consegui conhecer uma pessoa, se casou, formou uma família, tem filho. Mas dos 16 aos 25 anos, ela tentou suicídio 5 vezes. E graças a Deus não foi bem sucedida. Mas uma hora poderia ser. Uma hora poderia ser. Então, às vezes, tem pessoas que passam por processos, né, emocionais, depressivos graves, e que elas têm tendência a suicídio. Elas buscam, tentam se suicidar. Por isso que ele falou, né? Poderiam ter esse problema, é aquela coisa, poderiam ter esse problema que você falou, mas é muito mais provável que os dois, Leonel e Alcina, que é o João José e o Azambuja, como filhos dele, teriam essas tendências ao suicídio. E como foi ele o patrocinador do suicídio deles, logicamente, sendo que os dois poderiam até não se suicidado, né? Porque eles teriam forças para evitar, mas como o outro, o Aboab, ele forçou e o empurrou eles para isso, ele agora vai ter que fazer o quê? Trabalhar para não permitir que isso aconteça. E detalhe, com filhos que ele vai amar, como filhos deles. Olha o sofrimento, né? Então, ele vai fazer de tudo para não falhar. Então, é um processo educativo. Você os levou ao suicídio, agora você vai ter que lutar muito para não deixar que isso aconteça novamente. É a lei de Deus. É a lei de Deus, né? Então, nós temos que. É aquilo que nós estudamos no Livro dos Espíritos, né? Não tem fatalidade.
Não tem fatalidade. São provas que foram apresentadas a ele antes de encarnar, agora, e que ele aceitou. Receber seus 3 filhos, que de certa forma ele prejudicou, Joel, Rubens e o mais novo, né, o Saulo, e fazer com que esses ajudem os seus, os seus agressores, principalmente o Joel, que odiava a Zambuja, que lhe tirou a mulher que ele amava. Vai ser irmão consanguíneo. Então, olha a complicação dessa família. Mas, né, a gente tem que ver que, às vezes, a nossa família tem situações difíceis também, né? E que, muitas vezes, é isso, um processo educativo, tentando corrigir problemas lá do passado, num ambiente familiar, né? Então, tudo dá certo, tudo é processo educativo, gente. Bem, meus irmãos, nós vamos encerrando aqui, ó, aqui. Daqui a pouco, né, nós recebemos aqui a nossa irmã, que vai fazer essa palestra, né, cujo tema, como eu falei anteriormente para vocês, está bem dentro de tudo isso que a gente estudou hoje, né? Acorda e vive. Foi o que o doutor Bezerra fez com a família Boab, com a Zambuja, com o João José. Acorda, acordem, saiam dessa situação de conflitos, acordem e vivam a verdadeira vida, para que vocês possam finalmente serem felizes. Então, acordem e vivam. Diz assim, Emmanuel, eu convido a todos a estarem conosco para a nossa palestra às 18h30. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, hoje, agora e sempre. Graças a Deus.